Olá, graça e paz da parte de Deus seja contigo mais uma vez. Estamos aí para estudarmos a palavra de Deus, a lição de número 6 da nossa escola dominical desse quarto trimestre. Estamos acabando o ano já, tá? Estamos acabando, já estamos na lição de número 6. A rebeldia de Saul e a rejeição de Deus. Uma lição que, olha, sinceramente, ela vai falar muito aos nossos corações. A lição muito forte, a lição poderosa. A rebelião de Saul e a rejeição de Deus. Eu sou o pastor Walter Helene, da Igreja Assembleia de Deus Central, em Cachoeira Itapemirim, pastoreado pelo pastor Adenilson da Silva. Eu sou diretor da escola dominical e professor. Quero lhe convidar a estar estudando conosco, mas antes de tudo, pedir a você que deixe seu like aí, bonitinho aí, vai lá, curte a nossa página, compartilhe, convida mais pessoas. Ao final da aula, você vai ter uma surpresa aí, que você possa também convidar outras pessoas a estar participando. Eu quero falar aqui da nossa Bíblia de sorteio, que vai ser agora em dezembro, e tem essa daqui, mas serão 3 Bíblias do sorteio. Então nós vamos estar aguardando aí os patrocinadores que vão doar a Bíblia. Para você poder concorrer, você tem que estar inscrito no nosso canal. Se inscreva, participa, compartilhe nossos vídeos, esteja sempre comentando. Isto é muito bom, vai marcar a sua presença aqui. Um abraço a todos os nossos alunos, todos os nossos amigos que têm sempre compartilhado nossas aulas. A rebeldia de Saul e a rejeição de Deus é a aula de número 6, que começa agora. Muito bem, vamos lá. Voltamos aqui. Textual, está lá em 1 Samuel 15, 23, ele diz assim: porque a rebelião é como pecado e feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade, idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. A verdade prática vai dizer o seguinte: ao cristão nascido de novo, não cabe praticar o pecado da rebeldia, pois fazê-lo é reviver a velha natureza. A leitura bíblica em classe está em 1 Samuel 15, 17 a 28, que você tem na sua revista aí, você pode acompanhar. E nessa revista também nós temos objetivos delas, objetivo específico, que é definir rebeldia, explicar a rebeldia de Saul e caracterizar a liderança sem critério de Saul. Temos também a introdução, que eu quero ler com você, para ganharmos tempo. Nessa lição trataremos sobre a rebeldia de Saul e a sua rejeição por parte de Deus. Figuradamente, Israel foi comparado a uma vaca rebelde que se rebelou contra Deus. Oséias 4,16. A Bíblia mostra que há castigo divino para quem trilha o caminho da rebeldia. E é isto que estudaremos aqui, tomando como, por exemplo, Saul, o primeiro rei de Israel e também um rei rebelde, né, que veio rebeliar. Abra comigo a sua Bíblia aí no livro de Números, capítulo 20, versículo 24. E nós vamos ver uma passagem que Arão será recolhido ao seu povo, porque não entrará na terra que tenho dado aos filhos de Israel, porquanto rebelde fosse a minha ordem nas águas de Meribá. Essa aqui é uma ordem de Deus que tomaria Arão por ele ter sido rebelde, né? O Senhor tirou de Arão esse reinado pela rebeldia dele. O versículo diz assim: tomou Arão Eleazar seu filho e fez conforme subir ao monte. Despe Arão as suas vestes e veste em Eleazar seu filho, porque Arão será recolhido. Arão sobe vivo para lá, e o Senhor vai dar uma ordem que Arão morrerá ali. No versículo de 27 vai dizer assim: fez, pois, Moisés, como o Senhor lhe ordenar, subir ao monte Or perante os olhos de toda a congregação. E Moisés despiu Arão de suas vestes e vestiu Eleazar seu filho. E morreu Arão ali, sob o cubo do monte. E desceram Moisés e Eleazar do monte. Subiram os 3 e desceu apenas 2. Porque a rebelião ela tem um preço muito grande. O livro de 1 Timóteo também vai nos trazer uma passagem, versículo 9, vai dizer assim: sabemos isso, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos, obstinados, rebeldes, né? A lei não era para os justos, era para aqueles que eram rebeldes, aqueles que não trilhavam direitinho conforme o evangelho do Senhor Jesus. Falando de rebelião de Saul, falar de rebeldia, a Bíblia vai tratar como espírito de feitiçaria.
A rebeldia é algo muito sério, que precisa ser tratado dentro das igrejas. Precisa ser tratado de uma forma bem específica. O ponto 1 da sua lição vai dizer sobre o conceito da rebeldia, né? O conceito da rebeldia. A rebeldia é caracterizada como um ato de resistência e opor-se a uma autoridade, por vezes tratada de obstinação em excesso. Na Bíblia, há exigência constante sobre essas rebeldias. A rebeldia ela é tratada como espírito imundo, como espírito de feitiçaria, e muitas vezes está dentro das igrejas, dentro dos ministérios, tanto em questão de novos convertidos, de velhos convertidos, como de obreiros, como de tantos outros, que ele tem um espírito de rebeldia na sua vida, que não obedece liderança, não obedece pastor, não obedece trabalho, não obedece liderança eclesiástica, democrática, não obedece nenhum tipo de liderança. Tem essa rebeldia. E os rebeldes não prosperam. Eles não vão para frente. Nem espiritualmente, nem materialmente eles não vão para frente. Porque são obstinados, são pessoas que não têm temor de Deus. Esse temor sumiu. Então, foi o caso de Saul aqui. No ponto 2, aspectos bíblicos, vai dizer que alguns do Antigo Testamento, como Jeremias 3:23, tem Deus aponta a nação de Israel como filhos rebeldes, que escolheram o mal para desenvolver a vida do pecado. O livro de José vai tratar como a vaca, né? E é apenas uma ilustração que o texto está fazendo sobre aqueles que são rebeldes, que fogem do aprisco, aqueles que não têm domínio sobre a sua vida. Não querem, aliás, ser dominados pelo Senhor, como a promessa de Deus dominar. O cristão ele não pode viver de rebeldia. Ele não pode. O cristão convertido, ele não pode. Se ele começar a rebeliar, ele vai voltar à velha natureza dele. Dentro da velha natureza, ele vai desenvolver isso. Então, ele não pode. Uma vez convertido, essa rebelião torna-se um espírito de mansidão, de humildade, de simplicidade. O orgulho, a avareza, todas essas coisas são quebradas. Uma vez que ele converteu-se ao Senhor, essas coisas têm que ser quebradas da vida dele. O pecado da rebelião é pior do que qualquer outro pecado, porque ele não deixa o agir de Deus entrar. Ele não deixa o mover de Deus, porque ele se acha, ele toma para si que ele não deve obediência a ninguém, que ele não deve fazer nada. Então esse é o pecado que o cristão acaba cometendo, e às vezes ele sabe que está cometendo, mas para poder frear um cristão rebelde é a pior coisa que tem. Bota colocar um freio no cristão rebelde é pior que dominar um cavalo. A Bíblia vai dizer que eles são obstinados de coração, são duros, não têm sensibilidade do Espírito. O ponto 3 da nossa lição vai dizer assim, que a Bíblia ensina que o cristão deve respeitar as autoridades, inclusive os líderes de igreja. E deve respeitar. Agora, quantos não respeitam a sua liderança? Não tem temor pela liderança? Se fala alguma coisa, ele não está nem aí? Ele não tem. Porque se acha, e no dia que é líder, quer que todo mundo respeite a liderança dele. O que acontecia no caso de Saul aqui, que Saul não dava ouvido a ninguém. Inclusive, esse respeitar a liderança aqui estava dominado a Samuel. Samuel mandou que Saul respeitasse, e Saul não sabia respeitar a liderança. Saul não sabia ter este domínio. Agora, a Bíblia ensina que o cristão ele tem que respeitar as autoridades, ser manso, ser simples, ele tem que ter mansidão no seu coração. O cristão ele tem que saber até que ponto ele vai. O cristão que não obedece, ele não cumpre ordem divina, que é o ponto 3, né? Não cumpria com a ordem divina. Por ordem expressa de Deus, Samuel ordenou a Saul que matasse os amalequitas, né? Lembra da passagem dos amalequitas de Êxodo 17, né? Onde o Senhor manda Samuel, aliás, de 1 Samuel, o Senhor vai dar uma ordem a Saul para que invadisse todo o território e matasse os amalequitas e não tirasse nada. Samuel vai e faz tudo ao contrário, pega os pertences, pega tantas coisas, pratica para si o espírito da rebeldia. E a Bíblia diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Ou Samuel queria oferecer um sacrifício no lugar da obediência. Sacrifício nenhum substitui a obediência.
obedecer sempre vai ser melhor do que qualquer tipo de sacrifício, ou qualquer tipo de jejum, qualquer tipo de subida ao monte. Não adianta subir ao monte, fazer vigília, orar, jejuar, se não obedece à palavra de Deus e à liderança. Se não obedece o sacerdote que rege sobre a sua vida. Essa é a realidade que nós temos que levar para a sala de aula. Estamos perdendo tempo em querer ser bons na oração, bons em tudo, se não somos bons em obedecer. Precisamos aprender a obedecer. Entretanto, o texto vai dizer que nada dos amalequitas deveria ser saqueado ou roubado. Mas Saul fez ao contrário. É aquele cristão que Deus dá uma ordem a ele e ele faz outra coisa. Deus fala para fazer uma coisa e ele faz outra. Essa é a realidade. Quando Saul foi entender isso, era tarde. Mas Saul não obedeceu ao divino e pegou tudo. Deus, o texto vai dizer, vai fazer uma pergunta até, Deus se arrependeu, entre aspas? Não é que Deus se arrependeu. Não é que Deus se arrependeu, porque Deus não se arrepende, Ele sabe de tudo. O que acontece é que muitas vezes nós não sabemos escolher. E o povo pediu para si um rei e Deus o permitiu. A permissão de Deus nesse caso aqui fez o povo pagar caro. O povo pagou caro, porque não quis dar ouvido ao Senhor. O texto vai dizer aqui que a palavra arrepender-se, do oriundo do hebraico, nacham, significa sentir profundamente ou lamentar. Deus nesse momento lamenta. Lamenta perder um rei rejeitado. Lamenta ter que rejeitar alguém. Deus nunca teve prazer na morte do ímpio. Deus nunca teve prazer em rejeitar ninguém. Deus nunca teve prazer em tirar o reinado, o episcopado de alguém. Mas se essa pessoa não condiz com a palavra de Deus, anda contrário à palavra de Deus, é natural que Deus vai rejeitá-lo. Quantos líderes que já são rejeitados por Deus há muito tempo e não perceberam isso? Seus ministérios não prosperam, não vão para frente, sua vida não prospera, sua família não prospera, nada na sua vida prospera, porque Deus já rejeitou seu ministério. Ele tem que voltar lá para a estaca zero, começar tudo de novo e tornar, porque Deus o rejeitou. O ministério não adianta, não vai andar, porque quando Deus rejeita alguém, rejeita o ministério. Deus não tinha rejeitado Saulino, rejeitou o reinado de Saul. Saul podia ter se arrependido, podia ter voltado, mas não seria mais como rei, porque o rei dele, o reinado dele como rei, o Senhor já havia tirado. E muitos estão assim, pastores, presbíteros e outros, que Deus já tirou o reinado há muito tempo, Deus já tirou, já não é mais. E essa rebelião, Deus tratou como espírito de feitiçaria, espírito de feiticeiro, né? A expressão traz ideia de uma decisão por meio de adivinhação. Não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E uma outra característica de Saul é que ele não sabia esperar. Saul não sabia esperar. E quando Samuel disse para ele que ele deveria esperar, ele não sabia esperar. Espera para chegar. O fato não era que Saul não era sacerdote, Saul não podia oferecer sacrifício, mas esse não era o fato. O fato é que Deus deu a ordem a Saul para esperar o sacerdote chegar. Saul quis oferecer sacrifício, quis fazer tudo sem autorização de Deus. Quantos que não sabem esperar o tempo de Deus? Por não saber esperar o tempo de Deus, tomam decisões precipitadas. Tomam decisões que não agradam a Deus. Não sabia esperar. A falha principal de Saul não foi ter oferecido sacrifício, mesmo ele não sendo sacerdote, mas foi não esperar o profeta Samuel para receber a bênção de Deus. Quem era o profeta sobre a vida de Samuel? Sobre a vida de Saul? Era Samuel. Samuel estava ali como profeta. Muitos não entendem quem é o pastor na sua vida, quem é o líder que está regendo sobre a sua vida, que paga o preço por você, não sabe esperar e toma decisão sem a bênção do líder. Aí depois pagamos o preço. A realidade é essa. Saber esperar é virtude. Saber esperar é virtude. E muitos não conseguem, não sabem esperar. O salmista da Bíblia diz assim: esperei com paciência do Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O salmista diz que ele soube esperar no Senhor. Agora, por esses problemas todinho aí, Deus vai o que fazer com Saul? Vai rejeitar. Aqueles que não têm essa decência de saber esperar, ouvir o Senhor, Saul não sabia ouvir. Saul achava que todo o reinado era somente dele e não devia nenhuma glória para Deus. Aprenda uma coisa,
e leva para a sua sala de aula. Tudo que você conquistou, você deve a Deus. Quem te deu foi Deus, mas tem uma autoridade, alguém que é sobre sua vida. A obediência ao homem, ao ser humano, interfere na sua obediência com Deus. Porque eu não posso falar que eu obedeço a Deus que não vejo, como eu não obedeço aos líderes que estão sobre a minha vida. O sacerdote que rege sobre a minha vida. Eu tenho que aprender isso. Eu tenho que aprender a obedecer. Eu tenho que aprender essas virtudes. E por não saber obedecer, muitos estão quebrando a cara, muitos estão indo de encontro ao seu ministério, estão se frustrando. Porque quantos por aí já pularam de galho em galho, já quebraram a cara, já o ministério já acabou, porque um dia alguém falou, espera. Ele não soube esperar. Estava como auxiliar de trabalho e não estava bom, pulou para outro lugar, porque eles fizeram uma promessa como evangelista, como pastor e tal. E o que aconteceu com ele? Quebrou a cara, hoje não é nada. Muitos estão assim, não sabem esperar o tempo de Deus na sua vida. O tempo de Deus te exaltar, o tempo de Deus honrar alguém, chega. Não precisa ser rebelde. Por causa da rebeldia, muitos estão perdendo a vida espiritual. E Deus deu o ministério. Foi Deus que deu a Saul quando o povo pediu. Deus deu. Deus foi lá e liberou. Até como profeta foi autorizado. Mas não soube cuidar daquilo que Deus deu. Você tem cuidado do ministério que Deus tem te dado e tem andado dentro da obediência do Senhor? Essa é a pergunta que vai ficar para você. Vamos à conclusão? O que é ter sucesso no ministério? É ter uma agenda concorrida? Um estilo de vida confortável? Não. O sucesso do ministério não está somente em ser separado para um cargo, mas sim na obediência completa a Deus da palavra, ao Deus da palavra. Assim Salomão escreveu, é melhor o fim das coisas do que o seu princípio. Que Deus nos ajude a obedecer e a viver para a sua glória. Ter um ministério de sucesso não é ter uma agenda lotada. Não é saber que você vai pregar todos os dias num lugar diferente, numa catedral diferente, em um congresso, não. Ter um ministério de sucesso é saber que você obedece acima de tudo a palavra do Senhor. Obedecer a palavra de Deus. Andar dentro dos mandamentos do Senhor. Como que eu digo que eu obedeço ao Senhor? Se eu não vou na minha igreja, se eu não obedeço ao meu pastor, mas eu sou um itinerante, eu prego, faço, aconteça, mas eu não obedeço. Então, é em vão todo sacrifício. Lembre dessa palavra que eu vou lhe dizer mais uma vez. Jejuar, subir monte, fazer vigília, fazer isso, aquilo. Nada significa se não houver uma obediência. É melhor obedecer do que prestar certo tipo de sacrifício. O seu sacrifício será em vão. Então obedeça e seja abençoado. Que Deus te abençoe. Não saia sem deixar o seu like, comentar nossa página e acrescentar para a nossa aula. Deus te abençoe. Até a próxima aula. Aquele abraço.